Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. O que é que Paulo está falando aqui? Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. Paulo está querendo confortar as pessoas que perderam entes queridos, amigos, que se foram, que descansaram. Ele chama, como Jesus mesmo chamou quando disse de Lázaro, que ele estava dormindo, como disse da menina, a filha de Jairo, está dormindo, ele compara a morte como um sono, que vai ser despertado. E aqui o contexto todo, a partir do verso 14, é esse. E aqui é o primeiro passo. A gente vai ver aqui, um de cada vez, aqui daqui para frente, um versinho só, não vamos esgotar o assunto, mas eu não quero que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem. Eu quero contar para vocês onde eles vão estar, o que eles estão fazendo na morte. E assim, estão dormindo. E eu quero que vocês saibam o que acontece com eles, para que vocês não fiquem como aqueles que não têm esperança. Morreu, acabou. É assim? Você vai ver nos próximos dias, a gente vai pegar essa sequenciazinha, é bem simples. Falar sobre ressurreição, volta de Jesus, tudo mais. Não tem problema nenhum, vai ser bem tranquilo. Princípio de hoje, a morte é chamada de sono. Vai haver o despertar desse sono, tá? Vai haver o despertar. Então não é o fim, não acabou, não existe mais nada. Depois, não, ninguém voltou para dizer, alguns dizem que voltaram da morte para dizer como é que era. A grande realidade é que a gente tem que ter esperança e não tristeza. A perspectiva do que é a morte. A gente vai ver aos pouquinhos aqui, tá bom? Essa é a palavra de Deus e este aqui é o programa Reavivados por Sua Palavra. A gente convida você para estudar um capítulo da Bíblia cada dia. Você acorda, arruma a cama, estuda a palavra e sai para ser Jesus para as pessoas. Esse é um caminho espetacular que podemos seguir todos os dias. Faça o plano de Deus, saia com o plano de Deus no seu coração, porque o outro lá, a concorrência, o mal, já tem um plano feitinho para você. Então é melhor buscar o plano de Deus antes de sair, tá bom? Nós queremos agradecer aos Anjos da Esperança que acreditam que a Rede Novo Tempo está cumprindo a missão de pregar o Evangelho em português e espanhol para todo mundo. E por isso agradecemos as doações dos Anjos da Esperança. E queremos convidar você para fazer parte deste grupo. Basta você mandar uma mensagem aqui para este WhatsApp, perguntando como faço para me tornar um Anjo da Esperança. E participe desta emocionante tarefa de levar ao mundo que fala português e espanhol a palavra de Deus. Levar a palavra de Deus através de várias plataformas. Nós estamos no YouTube, nosso canal é Reavivados por Sua Palavra NT, esse é o canal oficial aqui do nosso programa, NT no final, tem que colocar isso. Convidamos você para se inscrever no canal, convidamos você para clicar no sininho para receber as novidades, compartilhar tanto o link do canal como do capítulo, isso vai ser uma coisa muito legal. Estamos também no NT Play, além dos conteúdos da Novo Tempo, da TV, temos outros conteúdos bacanas ali. Estamos no Deezer, no Spotify também, desde Gênesis 1 até o capítulo de hoje, tá bom? Então, importante isso para você. E queremos oferecer também, graças aos Anjos da Esperança, essa linda revista para crianças, Superlupa, a volta ao mundo em 7 dias. Vai falar sobre a criação, hein? Muito bacana isso aqui, material preparado com muito bom gosto para você, seus filhos, para contar a história da criação para eles, para os sobrinhos, para os netinhos, para os vizinhos. Copie o número, passe para os seus amigos aí nas suas listas de contato. Olha, a revistinha, é grátis, vai pelo correio, é só pedir, tá bom? Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta com os provérbios
que trabalham com contradições, antitéticos são chamados, não importa, mas são contradições, são bem legais a partir do 28. Então esperamos você não saia daí. Estamos de volta, programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. Prazer ter você aqui com a gente. Lá no YouTube a gente não tem esse intervalo, né? Termina o bloco tal, da vinheta, já entra o outro bloco, né? O segundo bloco, são 2. A gente faz aqui, depois tem a música, tem aliás a ilustração, que é muito legal, e a música no final. Mas na TV tem o bloco do intervalo, dando novas programações, tal, é bem interessante também. Vamos lá, vamos para esta antepenúltima parte dos provérbios. Vimos ali uma porção de provérbios que foram coletados pelos servos que cuidavam dessa parte literária de Ezequias, o rei. E agora vamos entrar no 28, que são provérbios antitéticos. O que é um antitético? Eles vão no contrário, eles vão no contraditório. Vai ser usada muito a palavra mas, né? Mas. Nós vimos que aqui se usou bastante o como, né? Como o crisol, como o ferro e como o óleo e tal, no sentido comparativo, e aqui vai no sentido de comparação também, mas contraditório, tá? Você vai vendo isso daí conosco aqui. É bem interessante, né? Fogem os perversos, verso 1, sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como o leão. Então você vai ver muito esse negócio de mas. O perverso foge, mas o justo não. Tá? Que vem mais um aqui. Por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um sábio e prudente se faz estável a sua ordem. Então, a estabilidade e as frequentes mudanças, né? Para aqueles que são sábios e prudentes, a estabilidade e a ordem ocorre com mais frequência do que com aqueles que vivem mudando. O verso 3, o homem pobre que oprime os pobres é como a chuva que a tudo arrasta e não deixa trilho, que é um pouco diferente. A gente vai encontrar vários que não são como esse antítetos, né? São contraditórios. Agora vem mais um contraditório. Vou ler de novo. Os que desamparam a lei louvam o perverso, mas os que guardam a lei se indignam contra ele. Está difícil de ler aqui agora, mas vamos ler de novo. Os que desamparam a lei louvam o perverso, mas os que guardam a lei se indignam contra ele. Está ali. A lei, desamparam e guardam. O 5 também é no contraditório. Os homens maus não entendem o que é justo. Pronto. Mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Homens maus não entendem, mas os que buscam o Senhor entendem. E a gente vai aprendendo assim, uma maneira... como Cristo, né? Eu não vim revogar a lei, mas cumprir. Várias vezes isso aparece também no Novo Testamento. Melhor é o pobre, que aqui já não é. Melhor é o pobre que anda na sua integridade. Não tem o mas, né? Não é, mas porque não tem o mas, do que o perverso. Mas também aqui faz essa comparação. Pobre e perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. O melhor é o pobre, que anda na sua integridade, do que o perverso nos seus caminhos, ainda que ele seja rico. Aqui vem o mas de novo. O que guarda a lei é filho prudente, mas o companheiro de libertinos envergonha o seu pai. Então aqui o que guarda a lei e o libertino, que não vive debaixo da lei. Aqui o verso 9, que é interessante. O que desvia
os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável, que é bem assertivo, né? Por que desvia de ouvir a lei? Não é a lei dos 10 mandamentos só, é toda a palavra de Deus. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a palavra de Deus, além da lei dos 10 mandamentos, a sua oração é abominável porque ele está orando para quem? A lei lá diz, não terás outros deuses diante de ti e tal, não te curvarás, para ele tanto faz. Né? Então aqui tem a oração e a lei. O verso seguinte já tem o mas. O que desvia os retos para o mau caminho, ele mesmo cairá na cova que fez, mas os íntegros herdarão o bem. O que se desvia e o íntegro. Bem interessante também. Vamos chegar aqui num verso bem legal daqui a pouquinho, que eu gosto bastante, é o verso 13. Aqui fala do pobre e do rico. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio, sabe sondá-lo. Quer dizer, ainda interpreta o rico. Então aqui fala do rico e do pobre. Aqui já não tem essa contraditoriedade. Está difícil hoje aqui, né? Quando triunfam os justos, há grande festividade. Quando, porém, sobem os perversos, por causa do mas, né? Eu falei aqui, mas tá justos e perversos, os homens se escondem. E o verso que eu gosto, o 13, diz assim, o que encobre as suas transgressões, jamais prosperará. Jamais prosperará. O que encobre as transgressões, mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Esse é um dos versos mais lindos. Então não adianta se esconder de Deus, não adianta fugir de Deus, não adianta, porque não vai haver prosperidade espiritual e não é financeira aqui. Mas o que confessa e deixa, confissão e arrependimento, esse vai alcançar misericórdia. Porque é a mesma coisa eu ir ao médico, não é? E não saber os sintomas, né? Ou não dizer que eu estou usando tal coisa ou não. Eu já conheci pessoas que foram ao médico e não disseram que estavam bebendo. Aí o médico fez lá uma bateria de exames tal e coisa, mas não bebo, mas bebia. Aí encobriu, o tratamento não foi eficiente, aí a culpa é do médico, né? Feliz o homem, verso 14, feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Aqui é o constante em Deus e o que endurece é a constância. Como o leão, verso 15, que ruge, e o urso que ataca, assim é o perverso, que domina sobre um povo pobre. É o perverso e o pobre, é o domínio sobre o pobre, não é? Porque o pobre não tem voz, o pobre não tem status, o pobre não tem, consequentemente, riquezas para fazer face a quem está dominando. Né? Mais um aqui. Com mas, esse daqui é bem interessante. O príncipe falto de inteligência multiplica as opressões, mas o que aborrece a avareza viverá muitos anos. Isso quer dizer que o príncipe falto de inteligência vai ter tantas opressões que vai viver pouco. Isso é uma questão de justiça social, né? Quem está no poder começa a oprimir quem não tem poder. Infelizmente, há muitas nações no mundo que agem assim. As pessoas não têm vontade própria. O Estado escolhe para elas tudo. Tira totalmente as liberdades para se manterem no poder. Isso é bem cruel. Bom, tem outros aqui. O verso 18, ele diz assim, o que anda em integridade será salvo, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. O que lavra a sua terra, verso 19, virá fartar-se do pão, consequência. Mas o que se ajunta a vadio, se fartará da pobreza. Então, quem lavra e quem é vadio. Então, nessas comparações aqui, isso é muito bacana, hein? Parcialidade não é bom, 21, porque até por um bocado de pão o homem prevaricará. Quer dizer, por pouco dinheiro ele vai se vender. Então, parcialidade não é bom.
Agora vem o mas de novo, mas praticamente todo o capítulo aqui vem nessa contradição. Aquele que tem olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a penúria. Olhos invejosos trazem a penúria, porque ele só corre atrás da riqueza. Não corre atrás do bem maior, que é o caráter. O caráter deve ser procurado. O que repreende ao homem, verso 23, achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia. Também é contradição. É repreensão e é lisonja. Só elogia, não está vendo nada, não ajuda. Quem só elogia não ajuda você. E às vezes pessoas que estão em cargos mais altos, até públicos ou privados, que só tem pessoas que dizem, está muito bem, você está demais, você é o cara, você é isso, aquilo. Eles não progridem, porque precisam ter pessoas que abram os olhos, sempre abram os olhos. Mais alguns aqui antes da gente terminar. O cobiçoso levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. Cobiçoso e o que confia. Olha que contraste bonito. Cobiça é eu quero ter mais, sempre, né? Eu quero que você não tenha para eu ter. Confiança é descansar no Senhor. Vai prosperar. Prosperar não financeiramente, espiritualmente. O que confia no seu próprio coração é insensato. Verso 26. Mas o que anda em sabedoria será salvo. Olha que bacana. Mais aqui. O que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será acumulado de maldições. São consequências. Não é? Quando você não enxerga os mais necessitados, quando você não enxerga os pobres, passa por cima deles, como se eles não existissem, não fossem nada, ninguém, aquele que está necessitado, não é? O pai de família que perdeu o emprego, a mãe que teve o seu bebê e não tem nada para alimentá-lo ou para vesti-lo. Se a gente não estiver sensível às questões da nossa comunidade, sabe, isso, a Bíblia diz que se volta contra a gente, como vai se voltar contra a gente? A nossa insensibilidade vai trazer insensibilidade para a gente de alguma maneira. Mas se você é uma pessoa prestativa, uma pessoa que olha para fora, isso é motivado pelo Espírito Santo. Pedir o Espírito Santo para que isso seja uma realidade. Então, assim, essa primeira parte, porque são 2 capítulos, mas na realidade é uma coisa só aqui, do esse contraste, esse contraditório, do bem contra o mal, do bem contra o mal, não é? Da opressão, da pobreza, da lei, da herança, de pessoas íntegras, não é? E a confissão e do arrependimento, da constância, de dominar o pobre, da justiça social, aspectos sobre as consequências, né? É bem complicado. Se a gente não estiver ligado a Deus, o nosso coração é para o mal. Nosso coração é para o mal. Nosso coração tem a tendência para o mal. Isso não é o Senhor que está dominando a nossa vida. Paulo já disse, é uma guerra. E se a gente estiver ligado a Deus, nós vamos trilhar este caminho do mas positivo. O insensato é assim, mas aquele que está com o Senhor, aquele que confia no Senhor, aquele que anda com o Senhor, aquele que guarda a lei do Senhor, esse tem resultados positivos, tem frutos na vida. Que você tenha muitos frutos na vida. Amanhã a gente continua então com esses outros provérbios aqui. Vamos orar? Pai amado, nós te agradecemos por passarmos por esses provérbios aqui. Muitas lições, diferentes matizes, mas é muito importante que a gente possa passar pelo menos aí 1 ou 2 vezes pelos provérbios a cada ano, para se inteirar de detalhes pequenos que às vezes fogem da nossa vida, mas que o Senhor possa nos alertar através desses lindos versos. Em nome de Jesus. Amém. Segue o capítulo 29 amanhã, tá? O programa segue, você tem a ilustração, o resumo muito bem feito, e também a música, e a gente volta amanhã. Não
não deixe de nos encontrarmos, né? Não deixe de estar presente nesse nosso encontro. Fique com Deus, um abraço. Ouça a história a seguir. Um idoso, em uma conversa online com seu filho médico, o qual morava em outra cidade, avisou que a esposa estava ficando surda e pediu para ele dar uma olhada na mãe. Ok, papai, escreveu o jovem. Quando chegar aí, vou examiná-la. Mas para termos certeza, faça o seguinte. Sem que ela esteja olhando, o senhor fale com ela em um tom normal de voz a uma distância de uns 15 metros. Se ela não responder, fale novamente no mesmo tom de voz a uma distância de 10 metros. Se ela não responder de novo, fale a uma distância de 5 metros. Ok, filhão, vou fazer isso, respondeu o idoso. À noite, quando a mulher estava preparando o jantar, o velhote decidiu fazer o teste. Calculou mais ou menos a distância em que estava um em relação ao outro e perguntou: Maria, o que teremos para o jantar? Ela não respondeu nada. Aproximou-se 5 metros e, mantendo o mesmo tom de voz, repetiu a pergunta: Maria, o que teremos para o jantar? Novamente ela não respondeu nada. Aproximou-se mais 5 metros e perguntou de novo: Maria, o que teremos para o jantar? Mais uma vez ela não respondeu nada. Por fim, ao encostar-se às costas da mulher, ele voltou a perguntar: Maria, o que teremos para o jantar? Credo, velho, respondeu a mulher. Da próxima vez que nosso filho vir nos visitar, vou pedir para ele examinar você, pois eu acho que você está ficando surdo. Essa é a 4ª vez que respondo que nós vamos ter frango para o jantar. Apesar de hilária, essa história mostra que a surdez é um problema auditivo que nos impede de ouvir o que os outros estão falando. Uma pessoa surda vive em um mundo silencioso, no qual os sons não têm nenhum efeito. Porém existe uma surdez mais profunda e dolorosa, a surdez da alma. Esta é a incapacidade de ouvir os alertas que a vida nos dá, e pouca esperança há para aqueles que não ouvem os sinais. Esses, mesmo com os gritos que Deus envia, simplesmente ignoram. Eles são insensíveis. Por isso que Provérbios capítulo 28, verso 9, contém um dos textos mais fortes da Bíblia, que cabe a você ouvi-lo e refletir na seriedade do mesmo. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração, será abominável. A Bíblia é clara. Quem fecha os ouvidos para ouvir as ordens divinas, encontrará um céu fechado para os pedidos que fizer a Deus. Isso porque o ouvido fechado para a vontade do céu contamina a boca de quem ora. Este é um alerta muito sério. Pode ser que muitas de nossas orações não estão sendo respondidas por conta de nossa desobediência. Afinal, é incoerência querer que Deus ouça minhas preces se eu não estiver disposto a ouvir os pedidos dele.